Olá desenvolvedores, aqui é o Papai Maker trazendo mais um vídeo aí na sequência de tutoriais para vocês do nosso joguinho do Shmup, né, do Shoot 'em Up, que são joguinhos de avião, tiro e navinhas. Então a gente deu uma olhada já, aprendemos aqui um pouco, né, sobre bases, sobre rotação, fazer o objeto rotacional até uma certa posição. Se a gente olhar aqui, ó, tem quase nada de script. Então para vocês que têm um pouco de receio de programar, gente, ó, é tranquilo demais, é muito divertido. A Godot realmente, quando você aprende a trabalhar com ela, você não quer outra coisa, sabe? Eu às vezes assisto uns vídeos do pessoal trabalhando com outras engines, aquela famosa, né, Unity, que todo mundo conhece e tal, mas eu vejo a complexidade para trabalhar com ela, o modo de se trabalhar eu acho muito cansativo. Aqui literalmente a gente veio, construiu um aviãozinho com umas pecinhas aqui, ó, adicionamos um scriptzinho nele, já fizemos ele voar. Então agora, ó, ele já tem aqui um voo legalzinho, tá vendo? Então a gente já consegue até construir um joguinho legal com esse aviãozinho todo quadradinho, mesmo já dá para treinar e aprender, ok? Ó. Então o que eu quero mostrar para vocês nesse tutorial é justamente sobre câmera. Porque que acontece, ó? Às vezes vocês querem um jogo 3D, mas ó, quando o avião vai para frente, ó, vocês começam a ver como se ele estivesse por trás, tá vendo? E quando ele vai para trás, ó, vocês enxergam muito na frente dele. Quando o avião sobe, ó, vocês estão enxergando lá por baixo do avião, ó, tá vendo? Ó? E quando o avião vem para cá, vocês enxergam tipo por cima do avião. E dependendo desse tipo de jogo assim, não é muito legal esse tipo de ângulo, tá vendo? Tá? Então, por exemplo, eu quero como se ele é 3D, mas eu quero que ele seja muito parecido com um joguinho 2D, que não importa a posição que o avião esteja na tela, eu sempre vou ver ele do mesmo ângulo. Mesmo que eu esteja aqui do alto, eu quero ver ele como se ele estivesse bem aqui, assim, ó. Eu quero que ele fique, tá, desse jeitinho, em qualquer posição da tela que eu tiver aqui, ó. Então, como que a gente pode fazer isso? Aqui numa configuração bem simples, tá? Dessa câmera aqui, ó. A câmera, ela tem três tipos aqui, ó. Ela tem perspectiva, ortogonal e full zoom. A gente pode experimentar e ver como que fica cada uma. Vamos começar aqui a perspectiva, a gente já deu uma olhadinha, vou apertar Ctrl 2 aqui e a gente está vendo a visualização da câmera aqui. Ó. A gente consegue mudar o campo de visão, né? Esse FOV aqui significa Field of View, campo de visão, que é como se fosse um tipo de zoom da câmera, algo, quem manja mais de fotografia, de filmagem vai entender melhor o que é isso aqui, tá vendo? Mas não importa que o ângulo que eu mude, vocês vão ver que ele continua tridimensional, olha lá, agora o avião fica todo esticadão, fica feio pra caramba. Eu acho que para um joguinho desse tipo não é muito estético, ó. Olhando por esse ângulo aqui, parece que o avião vai passar na diagonal aqui, ó. Então esse é o perspectiva, é geralmente o padrão que a gente utiliza, tá? Esse near e esse far aqui é o quanto que a câmera enxerga. Dependendo de como vocês estão fazendo o jogo, se for um jogo de corrida que tem uma certa profundidade, ou vocês podem aumentar até qual a distância, quantos metros a câmera enxerga. Para vocês terem uma ideia, ó, aqui a gente tem nessa área, nesse quadrado aqui, ó, a gente tem 100 por 100 metros. Então a câmera, por exemplo, estando bem aqui, ó, tá? Notem que ela tem o faro aqui dele em 100. Vamos botar aqui, por exemplo, 40, ó, o avião desaparece. Por quê? Porque o avião está bem em 50 aqui, ó. Vamos botar 50 para ver aqui, ó. A gente começa a ver metade do avião. Ele tipo meio que corta o avião no meio, porque ele tá, a câmera estando bem aqui. Deixa eu ver no transform aqui da câmera. Em Z da câmera, que dá 50 certinho, ó. Então, ó, ela tá em 50 aqui, ó. Então o que acontece? Se eu mexo nessa configuração, eu estou mexendo a distância que a câmera pode enxergar. Então, quanto eu vou vindo para trás aqui, ó. Se eu venho aqui, a câmera só consegue ver 17 metros a câmera, ok? Cada quadrado aqui tem 10 metros, então ela enxerga até aqui, ó. Se eu pegar um avião e trouxer ela mais ou menos para cá, ó, quando eu chegar bem pertinho aqui, ó, lembra que eu falei que aqui tem 20 metros, ó? Então quando eu for trazendo aqui, que vai chegando perto dos 17, ele começa a enxergar o avião, ó lá. Tá vendo? Ó? Então, bastante importante entender isso aqui. Por quê? Isso aqui é legal porque dependendo da câmera que vocês estão fazendo, para consumir menos recurso da máquina, vocês podem diminuir a distância de visualização, assim a câmera não vai renderizar e calcular o que tiver fora desse campo. Então por padrão aqui, ó, por exemplo aqui, ó, 7.000 metros, quase 8 km aqui, tá vendo? A câmera tem divisão. Mas é um exagero, porque dependendo do jogo, ó, não vai passar de 100 metros. Então o padrãozinho de 100 aqui, ó, se a câmera está aqui, ela consegue enxergar até o final. Se eu pegar o avião, for afastando, quando eu sair do quadradinho, ele para de ser visto. Olha lá, ó, bem quando chega lá no finalzinho do quadradinho, tá vendo? E o near, que está aqui embaixo, é o quanto está próximo. Então, se eu chegar muito perto da câmera, o avião começa a não renderizar mais porque está muito perto. Ó. Vamos mexer aqui no near. Ó.
Se eu começar a aumentar, ó, a distância próxima do avião é de 1 metro, 2 metros, olha lá. Ele não vai mostrar nada que estiver menos de 3 metros da câmera, tá vendo? Então ele corta tudo que tiver para trás de 3 metros que ele não mostra. Então por isso que geralmente esse NIR é um número bem pequenininho, tá? Justamente porque a gente não quer que ela desperdice energia, ok? Nossa, eu joguei aqui minha câmera aqui para cá. Vou botar no 50 de novo. Vamos deixar a câmera candidatada, ok? Vamos ver aqui o Frustrum. Ele é um pouquinho mais complicadinho, tá? Eu tenho pouca experiência com o Frustrum, eu mexo bem pouco nele. A gente pode tentar mexer aqui para ver o que acontece. Ó, o Frustrum ele tem bastante dificuldade, tá? O tamanho aqui tem que tomar cuidado, se a câmera for muito grande ele não consegue enxergar, tá vendo? Aí a gente tem basicamente o NIR aqui, ó, só que aqui, ó, é como se fosse um zoomzão que ele dá, tá vendo? É tipo um zoom que ele dá, ó. Em vez dele cortar, eu vou chegando bem perto aqui, ó. É como se dissesse assim que essa distância aqui, ó, é o próximo dele, tá vendo? O Frustrum é um pouquinho diferente. Vamos ver como que fica aqui o movimento do Frustrum, ó, ele também fica bem angulado lá. Não é uma boa para o nosso caso, tá vendo? Ok? Nota como ele fica muito angulado. Isso muito depende aqui dessa configuração que a gente fizer aqui, ó. Tá? No caso do NIR aqui, ó. O FAR, ó. Ele é bem parecido, tá vendo? Só que o NIR ele é tipo como se fosse um tipo de zoom aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele teria outra utilidade aqui, ó. Tá? E o que a gente quer para esse tipo de jogo é o ortogonal. A vantagem do ortogonal é que ele não tem perspectiva. Não importa a distância que eu coloque aqui, todos os objetos ficam exatamente do mesmo tamanho. Então o que eu tenho que mexer aqui, ó, é no size. Ó. Algo em torno de 10 fica desse tamanho. Ó. Vamos ver como que fica aqui. Ó. Então mesmo indo para frente e para trás, ó, o avião não parece 3D, mas ele é 3D, olha que legal. Tá vendo? Apesar dele ser 3D, ó, não importa o ângulo quando a gente está com o ortogonal. Se a gente colocar 30 aqui, ó, então ó, desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ó, o avião vai estar sempre do mesmo ângulo, ó, que é o ideal para um joguinho de tiro assim, tá vendo? Ó? Então não importa se eu tô com o avião para frente, se eu tô com o avião mais para trás, se eu tô com o avião no alto, eu sempre vou enxergar o avião do mesmo ângulo, ó. Eu sempre enxergo o avião do mesmo ângulo. Então, para jogo de navinha, assim, por exemplo, ortogonal seria a melhor ideia, a melhor opção. Porque a gente está sempre vendo o avião da mesma posição e não dá a impressão que ele está angulado para a gente. E a gente tem a sensação de que o avião está sempre apontando para a nossa direita aqui. Quando eu apertar um tiro, o avião vai para lá. Olha que legal, tá vendo? Super tranquilo de fazer, né? Então aqui, ó, a gente tem esses ajustes aqui, é a mesma coisa, tá vendo? Ó? Se eu aumento bastante aqui, ó, eu consigo ver até o sol lá atrás aqui, ó. E o far, ó, tá vendo? É a mesma coisa, ó. Tá vendo? Se eu estiver muito perto aqui, eu não consigo enxergar. Então, no ortogonal, o NIR e o far é exatamente a mesma coisa que na perspectiva. Então, se eu tiver com o objeto muito longe, mais que 30 metros aqui, ele desaparece. Ó, ele vai desaparecer e vai de 30 metros, ó. Tá vendo? Ó? Tá? Então é exatamente a mesma coisa, não muda nada, tá tudo certinho aqui, não muda nada. Então olha como a câmera como fica ortogonal, ó. É como se fosse uma visão 2D aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa é a visão dela, ela enxerga tudo que está nessa área em linha reta aqui, ó. Ela não faz perspectiva. Para quem já desenhou na escola aquelas linhas de perspectiva, ponto de fuga, né, que a gente fazia uma bola, um pontinho e traçava várias linhas para fazer o ponto de fuga. O ortogonal não é ponto de fuga. O ortogonal ele é tudo alinhado numa linha reta infinita, ele não tem, isso é irreal, né? Na vida real a gente não tem nada ortogonal, isso é só em jogos mesmo. Ele deixa as linhas todas paralelas, não existe um ponto de fuga, não existe aquele ponto em que o avião, que as linhas se encontram, ok? Então vocês perceberam que a gente consegue configurar a câmera em 3D para fazer tipos de jogos diferentes. E essa ortogonal, ó, vai ser perfeita para a gente fazer o nosso joguinho de nave aqui, ó. Ok, pessoal? Tranquilo, super divertido. A Godot é maravilhosa, né? Até o próximo vídeo.